Olá! Hoje vamos conversar sobre um material bem interessante, alguns trechos de O Líder que Serve, do Carlos Neri. Isso, A fonte traz uma visão de liderança, assim, bem diferente do que a gente costuma ver, né? É inspirada no exemplo de Jesus. exato. E a ideia central é: liderar é servir. Vamos tentar desempacotar um pouco isso. Exatamente. O ponto de partida ali é que liderança nessa perspectiva não tem a ver com poder, com status. É mais um chamado para servir, para amar, transformar, sabe? É sempre seguindo o modelo de Cristo. Hum, O argumento básico do livro é que Jesus, ele meio que virou a lógica da liderança ao ligar ela diretamente ao serviço. Aquela passagem famosa, né? Não veio para ser servido, mas para servir. sim, sim, essa é clássica. E tem aquele exemplo, nossa, muito forte, de lavar os pés dos discípulos, Sim, marcante. numa cultura que aquilo era tarefa de servo, né? Aí chega um mestre, o senhor, e se ajoelha para lavar pés. É uma imagem muito poderosa do que significa essa liderança servidora. Totalmente. Ele mesmo fala, né? Eu dei o exemplo. Parece que a fonte pega isso como uma demonstração prática, bem radical mesmo. Sem dúvida. E o que sustenta isso tudo, segundo o livro, é a humildade. Mas olha, não é humildade como fraqueza, viu? Ah, interessante isso. Como assim? É vista como a força, assim, de colocar os outros em primeiro lugar. E também de reconhecer a dependência de algo maior, que no caso é Deus. Tem aquela referência a Filipenses. Certo. Então, é uma inversão total. A humildade, que às vezes a gente vê como, sei lá, desvantagem. Sim, no mundo corporativo, às vezes, Pois é, aqui ela é apresentada como a força do poder de influenciar de verdade. faz sentido. Aquela imagem dele entrando em Jerusalém num jumentinho. Exato. E não num cavalo de guerra, né? Isso reforça essa ideia. Uma realeza diferente, mais simples. Isso, simboliza muito bem. Mas tá, trazendo para o nosso dia a dia, como que a fonte sugere aplicar isso? Porque, vamos combinar, em ambientes competitivos não parece tão simples. Não é mesmo? A sugestão do material passa muito por cultivar uma atitude de aprendizado constante, sabe? Tipo, estar sempre aberto. Isso. Reconhecer o valor dos outros, o mérito deles e ser transparente sobre as próprias limitações também. Ah, isso é importante. Autenticidade. Exato. Não é ser passivo, nada disso. É construir confiança sendo autêntico. E aí isso conecta com outra ideia-chave, o amor em ação. Que não é só sentimento, certo? Pelo que entendi da fonte, é mais uma escolha. Precisamente. Uma escolha de agir com compaixão, com paciência, buscar o bem do outro, mesmo quando é difícil, né? Uhum. Aquele ensinamento amem-se uns aos outros, assim como eu os amei, lá de João, parece ser um pilar muito prático dessa liderança. É, parece um guia de ação mesmo. É um ponto crucial. E esse amor ativo, ele se reflete direto em como a autoridade é exercida. O livro faz um contraste bem forte, né? Liderança servidora versus domínio. Sim, menciona Jesus falando sobre os governantes das nações. Isso. Os governantes das nações as dominam. Não será assim entre vocês. A autoridade nessa visão não é para controlar, é para capacitar. Para levantar as pessoas. Exatamente, para erguer as pessoas. É o oposto do abuso de poder que o próprio Jesus criticava nos líderes religiosos da época dele, lá em Mateus 23. Interessante essa distinção. Usar o poder para o bem comum, basicamente. E a fonte também fala de inspirar propósito, né? De conectar o trabalho a algo maior. Isso me parece essencial para motivar. Sim, totalmente. Conectar as tarefas do dia a dia a um propósito que transcende, isso é vital. O livro meio que ecoa aquele princípio de buscar primeiro o reino de Deus, que, assim, em termos gerais, é alinhar as prioridades com valores mais altos, com um bem maior. Certo. E tão importante quanto é o foco em preparar outros, capacitar outras pessoas para liderar também. Ah, multiplicar o impacto. Isso, multiplicar. Como Jesus fez, né? Treinou intensamente os discípulos e depois enviou eles. Tem a ver com aquela instrução final de espalhar a mensagem e formar novos líderes, a tal da grande comissão. Entendi. Então, o quadro geral que essa leitura nos dá é de uma liderança que vira de cabeça para baixo as expectativas normais, né? Exato. O foco está no serviço humilde, no amor que se mostra em ações, em usar a autoridade para elevar, não para dominar, Uhum. e buscar um impacto que vá além, que se multiplique através de outros. Perfeito resumo. A essência é essa inversão de valores mesmo. A grandeza não está no topo,
mas na base, no serviço. Então, o que isso tudo significa para quem está buscando liderar melhor ou mesmo para quem já lidera? Parece que o desafio que a fonte coloca é medir o sucesso da liderança de outra forma. Como assim? Não pelo poder acumulado ou pelo status, mas pelo serviço genuíno prestado e pela transformação positiva que acontece na vida das pessoas que são lideradas, que são influenciadas. Boa. O que nos deixa, talvez, com uma questão para pensar depois, né? Qual seria? Se a verdadeira marca de uma liderança de impacto, como essa fonte apresenta, vem do serviço, qual pequeno ato de serviço a gente pode incorporar no nosso dia a dia? Na nossa esfera de influência, mesmo que pequena. Um pequeno ato que possa, quem sabe, iniciar uma mudança, ainda que modesta, ao nosso redor. Fica aí a reflexão.